Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cássia e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química Orgânica. Hoje será os álcoois. Vamos lá? Para começar, o que são os álcoois? Eles são compostos que apresentam na sua estrutura a hidroxila. O que é a hidroxila? Hidroxila é quando temos o O e o H. Então, é chamado de hidroxila. Então, são compostos que apresentam esse grupo funcional aqui, que é a hidroxila. E essa hidroxila, ela tem que estar ligada a carbonos que são saturados. E o que são os carbonos que são saturados? São carbonos que têm apenas ligações simples na sua estrutura. Mas a gente vai ver isso aí um pouquinho mais pra frente. Pode ter insaturação, ou seja, pode ter carbonos com ligações duplas ou triplas? Pode, mas não pode estar ligado diretamente à hidroxila, tá bom? A gente vai entender isso. Vamos lá. O que é a fórmula geral de um álcool? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho aqui R, e o que é esse R? É a minha cadeia principal. Então, a cadeia principal eu represento com a letrinha R. E aí eu tenho o OH, ou a minha hidroxila. Significa que eu tenho uma cadeia, pode ser uma cadeia de N carbonos, ou seja, então eu posso ter aqui H3C, CH2, CH2 e aqui OH. Ou seja, o que é o meu R? Isso aqui tudo, então, é o meu R, ou seja, a minha cadeia principal, que a gente representa com esse Rzinho aqui, tá bom? Ou a gente podia representar de outra fórmula, né? Na fórmula de linha. Aqui, então, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e aqui OH. 1, 2, 3. Então, carbono, carbono, carbono. Essa pontinha aqui não é carbono, tá bom, pessoal? Já é o OH. Então, 1, 2, 3 carbonos, OH. Pode ser representado assim ou pode ser representado dessa forma, beleza? Então, vamos lá. A fórmula geral de um álcool é ROH. Então, para ser um álcool, eu preciso ter a minha hidroxila. E aqui nessa ligação da hidroxila tem que ser ligação simples, não pode ser uma ligação dupla, beleza? Vamos lá, seguir. Nós podemos classificar os álcoois em monoálcool, diálcool e poliálcool. Olha só, o monoálcool, ele é um álcool que só tem uma hidroxila. Então, só apresenta uma hidroxila, por isso, mono de um álcool. O diálcool, o nome já diz, se é di, são dois, então apresentam duas hidroxilas. E o poliálcool, ele apresenta mais de duas hidroxilas. Então, pode ser 3, 4, 5. As nomenclaturas seguem a mesma regra dos exercícios anteriores. É como se fosse a nomenclatura do hidrocarboneto, só que o final, em vez de ser O, o final vai ser OU. Ou seja, sempre quando for álcool, o sufixo vai ser OU, beleza? Então, ou seja, a última sílaba vai ser o OU. Por isso que se chama metanol, por isso que se chama etanol. Então, tudo que termina com OU quer dizer que é um álcool, beleza, pessoal? Então, vamos dar um nome a essa molécula? Primeiro, o que a gente faz? A gente conta os carbonos. Então, temos 1, 2, 3 carbonos. Aí, a gente vai lá naquela tabelinha, lembram da tabela? E a gente olha aqui, número de carbonos. 1, 2, 3. Se é 3, é prop. Então, a gente vem e escreve prop. Tipos de ligação. Ligações simples, duplas, duas duplas, enfim. Vamos olhar. Só tem ligações simples. Então, se só tem ligações simples, é AN. Aí, a gente escreve o AN. E aqui, nós temos que, aonde que está o álcool? Vamos olhar aqui, o álcool está na ponta, né? Se a gente fosse numerar esses carbonos, a gente numera, então, levando em consideração o álcool. Então, esse seria o carbono 1, carbono 2 e o carbono 3. Então, aqui seria 1, porque o álcool está ligado a esse carbono. O final, então, é OL. Então, qual seria o nome dessa molécula? A gente pode deixar assim, propan-1-ol, ou quando é um, a gente não precisa colocar. Então, poderia ser um nome também, propanol, beleza? Pessoal, lembrando que a gente sempre tem que numerar os carbonos. Vem comigo para esse outro exemplo. Então, vamos lá.
a gente precisa determinar a prioridade da numeração da cadeia carbônica. Vou colocar aqui no cantinho, então, para a gente ver. Ó, quando a gente tem um grupo funcional, ou seja, quando a gente tem aqui um OH, ou quando a gente tem um C-duplo, que a gente vai ver mais pra frente, a gente sempre começa numerando, então, vou colocar aqui, ó, numerar. A gente sempre começa numerando do grupo funcional. Começa numerando aqui da hidroxila, que caracteriza o álcool. Segundo lugar, a gente começa numerando onde tem dupla e onde tem tripla. Caso não tenha um grupo funcional, a gente começa numerando das duplas ou das triplas. Terceiro lugar, caso não tenha grupo funcional, não tenha dupla nem tripla ligação, a gente começa numerando da ramificação. Então, por onde a gente começa numerando? Aqui, se eu começar numerando aqui, 1, 2. Então, o carbono que tem a hidroxila vai ser o carbono 2. Agora, se eu começar numerando aqui, o carbono que tem a hidroxila vai ser o 1. Então, eu começo numerando daqui, né? Pessoal, então, vamos lá. Atenção. A gente sempre numera, levando em consideração que o grupo funcional fique com o menor número. Então, aqui vai ser o 1. Esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4 e esse vai ser o 5. Então, o carbono que tem o OH vai ser o 1, beleza? Vamos lá. Eu vou desenhar isso na fórmula estrutural para a gente ver melhor, tá certo? Temos aqui, então. Então, a gente numerou, a gente viu que esse é o 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E vamos lá dar os nomes, o nome para essa molécula. A gente vem aqui na tabelinha de novo e vemos aqui, ó. Temos 5 carbonos. Então, se é 5, é pente. Aí, a gente escreve aqui. Pente, que não tá focando. Pente. Temos ligação dupla? Temos uma ligação dupla aqui no carbono 2, tá? Do carbono 2 para o carbono 3. Então, a ligação dupla... Se a ligação dupla é em. Então, nós colocamos aqui 2 em, certo? E aqui, nós temos OH? Temos 2 OHs, não é? OH aqui no carbono 1 e aqui no carbono 4. Então, aqui fica pente 2 em 1, 4, diol, tá bom, pessoal? Por que é o di? Porque tem 2 OHs, então é di, porque tem 2. Se tivessem 3, seriam triol, beleza? Como são 2, diol. Pessoal, qualquer dúvidas, podem mandar uma mensagem, podem perguntar que eu estou aqui à disposição, beleza? Um abração.